Você já sentiu medo de algo que desafia a sua mente racional? E se esse medo, na verdade, fosse um convite à expansão da consciência? Em tempos de grandes mudanças, nossa mente se apega ao que é seguro. Mas e se existisse um caminho para além da racionalidade que pudesse nos libertar? No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar na onda encantada do caminhante do céu e descobrir o que está por trás desse apego que aprisiona a nossa mente. E vamos dispensar os extremos. Nem a embriaguez das fugas nas drogas, no álcool, ou mesmo nos remédios alopáticos, e nem a obsessão pela produtividade, que nos mantém racionalmente produtivos naquela rotina. E explorar um novo olhar sobre a nossa capacidade mental que vem sincronicamente agora chamando o interesse da ciência. Então a gente ainda vai ganhar esse ponto de vista científico sobre essa capacidade cerebral para além da mente racional. Há muito tempo que a ciência já sabe, e nós também, que nós só usamos 10% da nossa capacidade mental. E é interessante que justamente neste aqui e agora, a ciência vem explorando os limites dessa barreira. Isso serve para nós também percebermos como que agem as sincronicidades. Elas estão em torno de nós o tempo todo. Na verdade, nós estamos mergulhados na sincronicidade do tempo. Por isso, observar e perceber essas sincronicidades é uma super referência para a gente perceber se está no caminho. E para trazer um pouquinho mais de segurança para esse assunto tão transcendental e assustador, eu vou abordar algumas das últimas pesquisas da neurociência, da ciência dos psicodélicos, como a ayahuasca, por exemplo, e o seu impacto no nosso cérebro. E tudo isso, claro, seguindo a orientação dos 13 tons da onda encantada do caminhante do céu. Considerando as influências astrológicas que moldam o nosso aqui e agora e ancorando toda essa informação com o luxuoso auxílio do tarô, que transduz passo a passo toda essa informação para a aplicação na psique humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse canal é um serviço para o seu autoconhecimento, espiritualidade laica e expansão da consciência. E se você ainda não me conhece, eu sou Cláudia Rato, professora, psicóloga, esotérica, taróloga, mão elétrica azul, a serviço dessa transição planetária. Nesse vídeo você não vai apenas começar a entender os mistérios da consciência humana, mas também vai receber grandes dicas de como aplicar isso no seu cotidiano. Porque de teoria, de conhecimento, de livros e de sermão, a gente já teve o suficiente, né? E de nada adiantou. Então, ter alguns exercícios para você perceber e aplicar esse conhecimento no seu cotidiano é fundamental para a gente realmente realizar essa transição planetária de forma ativa e consciente, alinhando conhecimento a uma vivência poderosa. E se tudo que você ouvir aqui fizer sentido para você, considere se tornar membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos onde eu uso a metodologia da leitura psicocabalística do tarô para servir como um processo, uma jornada de autoconhecimento, passo a passo, vídeo a vídeo, para que você possa espiralar a sua consciência uma oitava acima. Sempre num processo de empoderar você no seu próprio caminho. Então vamos lá? Eu vou rodar a vinheta, espero que você pegue o seu chazinho, preste muita atenção no que você vai ouvir, porque o caminhante do céu, a meu ver, traz o caminho da cura para essa loucura que o ser humano tem vivido em termos de saúde mental, ok? Então vou rodar a vinheta, te vejo na volta. Olha aí a onda do caminhante do céu, minha gente. Uma onda que eu acho interessante perceber a leitura da onda do caminhante do céu no Tzolk'in passado aqui no canal.
aonde outros aspectos da psicologia humana se destacaram naquela época, naquele momento. Agora, diante dessa condição, desse momento do aqui e agora que a gente está vivendo, é uma outra característica que se destaca para nós, que é justamente essa transcendência da mente, esse caminhar no explorar dos espaços internos para se alcançar a vigilância. E a vigilância, no caso do caminhante do céu, trata daquele estado de consciência contínua, consciente contínuo, ou seja, estarmos 25 horas por dia conscientes do que estamos sentindo, pensando, querendo e fazendo. Esse é um caminho, essa é uma jornada. Ela não acontece da noite para o dia, principalmente para nós que fomos aculturados e treinados a se afastar de nós mesmos para produzir alguma coisa que viesse a satisfazer algo de fora para dentro. De modo que o Caminhante do Céu, ele traz toques interessantíssimos. Eu fiz questão de pesquisar para poder trazer um fundamento maior a essa exploração da mente que nós vamos fazer nesse vídeo, para que você se sinta mais seguro diante desse assunto. Porque eu sei, eu também já passei por aquele momento de pânico total ao, por exemplo, participar de uma cerimônia de ayahuasca ou fazer uso de outras substâncias que alterariam o meu estado de consciência. Foram experiências, eu não estou aqui para aconselhar ninguém a fazer nada, eu estou aqui para trazer essa informação e compartilhar a minha experiência. E eu espero que eu esteja conversando com adultos e adultas maduros o suficiente para entender essa minha mensagem. Afinal de contas, se a gente não ousar falar de algo que nunca se fala, a gente não vai vencer tabus que têm nos aprisionado a determinados padrões opressores até hoje, não é mesmo? Então vamos embora lá. Coragem para a gente abordar assuntos que são fora do padrão e fora do que essa cultura opressora sempre nos fez acreditar. Toda vez que eu falo algo que eu considero super importante para vocês, eu fico assim grandona na tela, que é para você prestar bem atenção. Mas olha só o que eu fui buscar aqui nas citações da história cósmica sobre esse selo, sobre esse Kim de hoje. Universos paralelos são acessados através de portais imaginários. Isso é uma coisa que pode parecer assim, tudo bem, beleza, só imaginar. Não é. Para a nossa sociedade, que foi aculturada para não sonhar, para não pensar em nada que possa ser inalcançável para você, de acordo com a sua situação material, porque é disso que sonho fala, né? Sonho não fala de planos e planejamentos dentro do seu orçamento, ou dentro do seu nível sociocultural, ou dentro da região que você mora. Sonho é sonho. Sonho não tem limites. Então, para a nossa sociedade, que foi aculturada a não sonhar, você pensar que universos paralelos existem e que eles são acessados através de portais imaginários, já é uma proposta altamente transcendente e ousada, graças a Deus, né? Outra coisa, o caminho 43, que é um caminho também tocado por esse selo, por esse Kim do Caminhante do Céu magnético. Epital 43, aprender a coordenar o eu tridimensional com o eu quadridimensional é um propósito de vida primário e nos abre para a paranormalidade multidimensional, que na verdade é a norma. Pensa nisso, gente. Paranormalidade multidimensional, que na verdade é a norma. Então, assim, como eu sempre digo, se você não estiver entendendo nada do que você está ouvindo, que bom, porque nós estamos realmente sendo convidados a extrapolar, a ganhar consciência de uma outra linguagem, que não é só racional, que é do sentir, que é da sensação, que usa as nossas 4 inteligências, o querer, o sentir, o fazer e o pensar. Então, se você não está entendendo nada, mas de alguma forma tem ressonância aí dentro, tem ressonância no seu coração, você gosta do que você está ouvindo, continue ouvindo, porque é como aprender uma língua estrangeira, sabe? Você primeiro tem que se acostumar com o sotaque, com o ritmo, com o som, depois você vai se apropriando do significado, tá certo?
Então, é sobre isso. E agora, dando uma olhadinha no oráculo do caminhante do céu magnético, veja o que a gente encontra como energia análoga, nada mais, nada menos do que um enlaçador de mundos. O enlaçador de mundos tem como paralelo no tarô para o autoconhecimento o arcano maior da morte. Então você veja, também já é um arcano maior que nos coloca de frente para um outro mundo, né? Um mundo pós-morte ou antes-morte, enfim, um mundo da travessia de uma dimensão para outra. A gente tem como Kim oculto, como selo oculto, a estrela, que também fala de elegância, de coerência, de beleza, do estado de arte do ser, que transcende essa personalidade ou apenas a toda aquela arte ou beleza relativa exclusivamente ao ego. A estrela fala de elegância justamente sobre a coerência entre o ego e a alma, o eu inferior e o eu superior. Depois a gente tem como desafio do caminhante do céu a noite, que fala de sonhar, de abundância e de intuição. Então, realmente são selos, todos eles transcendem o que a gente entende por mente racional. Apesar de que todos os selos do Tzolk'in fazem isso, mas esses são mais contundentes, no sentido de nos levar a pensar em outra dimensão da nossa existência que não somente aquela racional. E repare no mantra desse Kim. Unifico com o fim de explorar. E explorar, vamos combinar, que é trilhar por caminhos desconhecidos, atraindo a vigilância. A vigilância é a consciência na vigília, acordada, desperta. E a gente sabe que, segundo a lei do tempo, o nosso objetivo é conquistar a consciência contínua ou consciente contínuo, ou seja, orai e vigiai o tempo todo. Selo a saída do espaço, é isso que eu queria trazer e destacar. Olha só, a gente tem 5 células do tempo, uma que corresponde a cada castelo, nesse processo de espiralar. Então a gente tem a entrada da informação, a memória da informação, o processamento da informação e a entrega da informação para a geração de uma nova matriz. Então, o caminhante do céu, ele está nessa célula de saída da informação que já foi processada. Então, expressa essa informação através de um processamento que vai ser realizado dentro da nossa mente e de uma forma bastante subjetiva. E é aí que eu quero entrar nesse assunto da ayahuasca e da meditação, que também é uma forma de você explorar os caminhos transcendentes da mente a pé, é o que eu chamo, a pé, sem substância nenhuma. Mas isso também não exclui a substância, no caso da ayahuasca, porque é uma substância natural, feita com a natureza, sem laboratório, né? Agora a ciência pode até querer dar uma transformada nessa substância para que ela seja usada de forma laboratorial. Mas eu gosto da forma como os indígenas nos trouxeram esse conhecimento. Então eu vou abordar esse assunto baseado em artigo científico, mas de uma forma superficial, porque depois, se você quiser entrar mais fundo nesse assunto, eu vou deixar o endereço do artigo científico que eu pesquisei aqui, e além de conversas que eu tenho com neurocientistas e psiquiatras que eu tenho como meus amigos, e a gente vem conversando muito sobre isso. É uma nova ciência, é a ciência dos psicodélicos. Então vamos lá. Agora, outro destaque que eu quero dar para vocês é que o cronopsi desse Kim é o guerreiro galáctico. O tom galáctico a gente já conhece, que é o tom sempre que recupera a experiência da onda encantada anterior. Então você vê a amplitude que esse tom traz para a gente. E o guerreiro é aquele que questiona com intrepidez, ele tem a coragem de questionar para que a gente alcance a essência que é a inteligência. Ou seja, todo ser inteligente está em constante questionamento, aperfeiçoamento e evolução, certo? Então você veja o quanto o caminhante do céu tem essa pegada de ir além, né, gente? Vamos além.
E por fim, não menos importante, a meu ver, inclusive o mais esclarecedor disso tudo, é que nós temos como arcano maior do tarô para nos esclarecer exatamente de que trata o caminhante do céu, no nível da nossa psique, no nível da tridimensionalidade aqui, que a gente não deve desprezar. A gente, apesar de estar falando de realidade quadridimensional, de transcender a mente, a gente não vai a lugar nenhum se não colocar os pés no chão. E o nosso chão é a tridimensionalidade. Inclusive, eu acho que até por isso, que até hoje, apesar de todos os discursos, todos os sermões, todos os livros, todas as filosofias de vida, todas as igrejas fundadas, a gente não chegou a lugar nenhum, porque sempre que a gente se dirige ao mundo espiritual, parece que a gente não põe o pé no chão. Para você chegar ao mundo espiritual, tem sempre que terceirizar o caminho, tem que pagar um pedágio, né? É algo distante. E a gente não coloca a nossa mente na abstração da espiritualidade com os pés no chão. Ou seja, considerando a nossa personalidade, o nosso ego, o nosso corpo encarnado aqui agora, considerando casa, comida, roupa lavada, dinheiro na conta, relações afetivas saudáveis, enfim, tudo isso que a gente vive aqui, né? Acho que de certa forma a gente foi convencido de que é depois que você morrer, quem sabe talvez você encontre alguma coisa. E não é. E é justamente por isso. É aí que eu acho que mora a importância da gente transcender a mente racional, que é para a gente já ir expandindo a nossa mente, habitando o próximo mundo, se é que eu posso chamar de próximo, porque não é próximo, é o aqui e agora, mas já preparando a nossa mente para a ascensão, que afinal de contas foi o que Jesus veio nos ensinar. A ascensão da nossa energia, a ascensão da consciência, devolve esse corpinho lindo para a Terra, que nos configurou para a gente viver essa experiência, e seguirmos então vivos e conscientes na outra dimensão da vida, não é mesmo? Então, meus amores, é disso que trata essa onda encantada. E eu queria aproveitar e convidar você e a galera que me assiste aqui, que eu estou achando maravilhoso esse movimento de todo mundo querer aprender o tarô terapêutico, o tarô para o autoconhecimento, aprender a taroterapia, ou seja, o processo de autoconhecimento através do tarô, que é realmente fantástico, sensacional, que eu vou dizer para vocês, foi criado em 1994. Preciosidade que é você poder ter um terapeuta de bolso, e que eu não quero aqui dizer que você vai substituir o seu terapeuta, porque são dimensões diferentes, né? Uma é relacional e haja competência para o psicólogo dos dias de hoje trabalhar com essa relação terapêutica, que tem características específicas de uma relação terapêutica. E você trabalhar com a leitura de um oráculo, dos arquétipos da psique humana. Isso é, até para você que faz terapia, isso serve como acelerador terapêutico. Você lê o seu tarô, levanta essa questão e discute essa questão com a sua terapeuta, com o seu psicólogo, ou seja lá quem for. Mas enfim, eu vim aqui para dizer o seguinte. Então vamos abrir agora a possibilidade de se criar uma turma, né, de tarô, da Escola de Tarô para o Autoconhecimento, incluindo tudo isso que eu falo aqui para vocês, da relação com o tarô Tzolk'in, de como o tarô consegue ser um instrumento para o autoconhecimento. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma pré-inscrição, que é para você dizer que você tem vontade de participar dessa turma, para que depois, mais adiante, eu abra a inscrição. Por que, Cláudia, que você vai fazer isso? Porque eu quero abrir uma turma, entendeu? Para você fazer o curso do jeito online, né, assim, híbrido, você faz sozinho, o curso já existe. Já tem aqui a oficina do tabuleiro, que inclusive eu aconselho, se você puder fazer essa oficina do tabuleiro antes de ingressar no curso propriamente dito, eu acho até super recomendável. E tem a jornada arquetípica para o autoconhecimento através do tarô, que é a jornada que nós vamos fazer juntos e que você pode fazer a seu tempo e a sua hora, adquirindo o curso aqui na descrição do vídeo. Agora, para a gente fazer juntos e cada vez mais a presença, né, o online ao vivo aqui e agora tem sido valorizado, porque agora tudo é robô,
tudo é inteligência artificial. Então, vamos valorizar a presença humana. Então, para a gente poder fazer isso juntos, né, e eu poder dar aulas para um conjunto de pessoas, ao invés de ficar atendendo uma por uma, o que seria caríssimo, eu vou abrir a inscrição no futuro, lá na frente, num determinado dia. Então, você fazendo a sua pré-inscrição, você já entra para um grupo de WhatsApp, mais um, porque não tem jeito, né? Hoje é assim que a gente se reúne. E aí, nesse grupo, você vai ter a informação direitinho da data da inscrição, de quando vai ser o curso e etc, etc, etc. Combinado? Então, se você tiver interesse, não deixe de preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo da pré-inscrição. Ok? Então vamos lá, gente, vamos à leitura desta onda encantada para que a gente possa surfar nessa onda sem medo e se abrindo para a outra dimensão da nossa mente que inclui o sentir, as sensações, o querer de verdade e o pensar também. Então, dito isto, vamos ao desafio dessa onda encantada que é um mago. Então veja, o mago, eu sempre me referi até hoje, até às luzes do tarô representado pelo arcano maior número 9, o eremita, como esse lugar da receptividade, da atemporalidade, daquela conexão interior. O mestre interno é estarmos receptivos, de forma atemporal significa absolutamente presentes no aqui e agora, para que a gente possa se encantar com a vida, né? Se eu estiver presente aqui agora, eu já atualizei o meu passado com tudo que eu sou hoje, eu sou resultado de tudo que eu já vivi e também já trouxe o poder de criar o meu futuro para o momento presente do aqui e agora. Então, se eu tiver realmente aqui com essa receptividade para o aqui e agora, eu posso me encantar com o mundo, né? E usar do encantamento, que inclui o sonhar, que inclui você ultrapassar os limites da matéria no campo mental. Então você veja, ele se apresenta aqui como o desafio do caminhante do céu. Então é aí que entra a pesquisa com ayahuasca. Olha que interessante isso que eu trouxe para vocês. Eu fiz um resumo do resumo. Na verdade, eu pedi para a inteligência artificial, a meu serviço, pesquisar artigos científicos sobre o efeito da ayahuasca ou do DMT no cérebro humano. Desses 3 artigos científicos que eu pesquisei, eu destaquei um. Peguei o resumo desse um e resumi mais uma vez, porque conforme eu disse para vocês, se você quiser se aprofundar, eu vou deixar aqui embaixo o link para o artigo que eu destaquei, esse texto que eu vou trazer para vocês agora. Olha só, o estudo investigou os efeitos da dimetiltriptamina, que é o nome do DMT, um psicodélico serotoninérgico, na função cerebral por meio da neuroimagem multimodal, que é o eletroencefalograma. A pesquisa envolveu 20 voluntários saudáveis que receberam uma administração intravenosa da substância, ou seja, já bem diferente do que a gente conhece como as cerimônias de ayahuasca, e foram monitorados antes, durante e depois do experimento. Eu, particularmente, acho que faz toda a diferença essa maneira de você administrar essa substância em seres humanos e fazer sua pesquisa, porque nós já sabemos que o ritual, que a cerimônia faz total diferença, né? Uma coisa é você tomar um vinho com seus amigos no bar festejando alguma coisa e outra coisa é você tomar um vinho numa missa, aonde o padre naquele momento bebe aquele vinho representando o sangue de Cristo. Então é muito diferente, o ritual faz toda a diferença e os indígenas, que são aqueles que conhecem essa técnica dessa bebida da ayahuasca, eles têm um ritual todo dedicado a esse momento de justamente colocar a sua mente num estado alterado de consciência. E não é a primeira vez que eu falo disso aqui. Eu, sinceramente, acredito que grande parte da responsabilidade da doença mental da humanidade é porque nós eliminamos da nossa rotina
qualquer prática de mudança do estado alterado de consciência, do transe, do sonho, né, da imaginação. Então, eu não tenho dúvida que é por isso que as drogas fazem tanto sucesso, porque elas trazem esse alívio para a mente racional, né? Dá essa abertura. Bora sonhar, bora sair do mundo lógico, bora sair do mundo da razão, bora abrir os canais de percepção para uma sensibilidade maior da energia do mundo à sua volta, né? E se a gente pensar em que o mundo à nossa volta, o melhor é o mundo natural, imagina o que é você caminhar dentro de uma floresta com a sua sensibilidade potencializada. Ouvir os pássaros, sentir o cheiro, né? Perceber uma certa comunicação que existe entre as plantas, as árvores. Então, isso é um estado alterado de consciência. E eu acho que justamente na comunidade, na cultura indígena, esse momento ele é cultuado e respeitado e realizado com pompa e circunstância, digamos assim. Então, no caso dessa pesquisa, foi injeção intravenosa da substância, mas de qualquer forma é uma maneira de pesquisar o resultado dessa substância no cérebro humano. E aí eu quero destacar algo para vocês que é o que tem a ver com o que o mago, ao meu ver, representa como desafio dessa exploração que o Caminhante do Céu nos inspira sincronicamente nesse momento da nossa jornada aqui na Terra, né, nesse planeta. Então, seguindo na leitura, os resultados mostraram que o DMT induz um estado de consciência intensamente imersivo e alterado, sem diminuir a vigília. É isso que eu quero destacar. Sem diminuir a consciência. Diferente, por exemplo, do álcool, né, que diminui a censura, diminui a consciência, tem a amnésia alcoólica. Então, sem diminuir a vigília, você fica consciente o tempo todo, observando os lugares para os quais a sua mente pode captar e transitar, né, sem perder a consciência. De modo que, seguindo o texto, as análises da fMRI revelaram um aumento de conectividade funcional global do cérebro, juntamente com uma desintegração e dessegregação das redes neurais. O que isso quer dizer? Que sai daquelas sinapses viciadas, daqueles caminhos conceituais viciados que a gente tem, né? Que a gente mal termina de ouvir uma pessoa falando, já concluiu o que ela quer dizer. Antes mesmo de terminar de ouvi-la, a gente tem essas sinapses já formadas, os nossos conceitos, as nossas verdades, que é aí que elas se transformam em crenças limitantes, porque elas seguem um caminho já conhecido de associações sinápticas no nosso cérebro e, no caso dessa substância, ela, digamos assim, diminui a força dessas sinapses pré-formadas, ou seja, dá uma abaixada na força das crenças limitantes do nosso cérebro e une, né, abre uma conectividade funcional global do cérebro. Então, meus amores, isso é um tiquinho de informação que eu queria trazer para vocês, respaldada nas pesquisas científicas atuais, para vocês verem que, primeiro, é uma grande sincronicidade. O fato de nós estarmos vivendo agora essa transição planetária que está nos convidando a expandir a nossa mente. A gente que segue a lei do tempo, a gente sabe que o pensamento que a lei do tempo sugere que nós tenhamos é um pensamento radial e não mais o pensamento linear, dirigido pela lógica do pensamento racional. Isso vem de forma muito sincronicamente trazer esse levante de interesse dos cientistas nessas substâncias psicodélicas. E veja que a pesquisa dessas substâncias psicodélicas vem buscando uma certa confirmação de que elas trazem uma cura para a depressão, por exemplo. Agora, eu sei que tem muita gente que quando ouve falar da ayahuasca se arrepia da cabeça aos pés e acha que isso é coisa do diabo ou um veneno mortal, porque já conheceu alguém que se deu muito mal consumindo essa substância. E aí eu queria trazer para vocês também um tiquinho da minha experiência pessoal para exemplificar
como que essas substâncias elas funcionam dentro de um organismo pessoal, singular e intransferível. Ou seja, cada um vai reagir a essa substância, a essa conectividade cerebral, de acordo com o seu universo interno. Então, por exemplo, todo mundo que eu conheço, ou pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, que fizeram uso da ayahuasca, vomitam, né? Inclusive é tido como uma limpeza, é um momento em que você está se limpando, está se purificando. Eu nunca vomitei. Então, assim, eu já tentei até forçar, falei, não é possível, alguma coisa errada comigo, né? Pois todo mundo vomita e considera isso um momento de limpeza profunda. Eu nunca vomitei. Tem pessoas que vêm, que ouvem, eu não tenho nenhum desses, eu não vejo, nunca vi nada. A minha conectividade, a minha sensibilidade espiritual, ela é absolutamente intuitiva. Intuitiva e algumas vezes sensorial. Então, e assim foi o que eu vivi com a experiência da ayahuasca. Outra coisa que eu queria trazer com esse assunto é o seguinte: a ayahuasca pode virar uma droga de fuga igual qualquer outra. Porque também a galera fica toda semana, né, todo mês, porque... Entende? Então, assim, a substância em si não quer dizer nada. Como sempre, o modo como você usa a substância é que vai determinar o efeito final, o resultado final dela em você. Tá claro isso? Então, é isso que eu entendo pelo que eu quero dizer o desafio do mago. Porque o mago é exatamente isso, representado pelo eremita no tarô, é o seu estado de receptividade, é o seu estado de presença no presente momento, no aqui e agora. É a sua capacidade de se encantar com esse estado mental que vai revelar para você uma realidade paranormal, uma realidade alterada de consciência. Então é a sua capacidade de se encantar com isso, ou de se apavorar, ou de ser, enfim, é você. Então por isso que eu entendo que o mago, ele se apresenta como desafio do caminhante do céu. Porque o caminhante do céu sugere que você explore espaços inexplorados de forma atenta e vigilante. E o mago diz, olha, essa história é pessoal e intransferível. É com você mesmo. Não tem como você querer garantia, né? A garantia dada por alguns remédios alopáticos, ela só existe porque ela tem um efeito extremamente dirigido para um determinado ponto do seu organismo que vai responder àquela ativação, seja você quem for. O que também, eu acredito que não seja lá muito bom, né? Porque muitas vezes, que é o caso das drogas, você é levado a um estado alterado de consciência quimicamente, sem ter a menor ideia de como você chegou lá, nem de como você vai voltar. Então, meus amores, é um caminho de autorresponsabilidade. Mas é um caminho, né? Eu acho que a gente está sendo agora muito convidado para fazer esse trajeto. São dois aspectos astrológicos que eu trago também para reforçar ou iluminar esse momento que a gente está atravessando da onda encantada do caminhante do céu. E para falar disso, eu já vou entrar no serviço dessa onda encantada, que é a águia elétrica. E a águia fala da visão criativa da mente, né? Aquela visão que vê para além da dualidade, aquela visão que vê o A e o B e cria um C, um terceiro elemento com A e com B, e não se fixa apenas numa escolha. Então eu quero trazer para vocês as influências astrológicas que estamos vivendo no momento, para que ela sirva também de inspiração para esse despertar, né, para uma oitava acima da nossa consciência. Primeiro, que nós estamos com Saturno em Peixes, que está entrando em Áries, que vai retrogradar para Peixes e depois vai entrar definitivamente em Áries. O mesmo movimento está acontecendo com Netuno.
Então, Netuno e Saturno são dois planetas que falam exatamente disso. Netuno fala de toda essa instância de estado alterado de consciência, de caminhar para as profundezas do nosso ser, né? Netuno é o deus do mar, aquele do tridente que se eleva do mar, que representa as profundezas do nosso ser. E Saturno é a autoridade do pai responsável, aquele que cobra consequência. Saturno é aquela instância dentro de nós que nos cobra consequência, sermos consequentes. Ele diz, olha só, tudo que você faz vai trazer uma consequência para você. Então pense antes de fazer e assuma a responsabilidade daquilo que você fizer, que você vai atrair para você. Então, uma decisão, né, de continuar, por exemplo, né, porque com tudo que eu estou falando aqui, você pode estar até mais se assustando com essa ideia do que querendo se abrir para ela. Não sei como isso chega até aí. Até fico curiosa. Escreve aqui nos comentários, né, o que é para você, como você se sente diante desse desafio da pesquisa ou da possibilidade de entrar em contato com uma substância que te coloque em estado alterado de consciência sem que você perca a consciência, a vigília, né? Não sei como é que isso chega até você. Então, Saturno diz assim, querendo você trilhar esse caminho, a responsabilidade é toda sua. Como você vai reagir a esse caminho, a responsabilidade é toda sua. E Netuno diz assim, olha, tá na hora da gente ir além dos 10% do nosso cérebro, né? Então, o que mais dói, sabe, nesse momento que eu tô falando para você e tô sentindo aqui que talvez você se apavore, é que drogas como o álcool, por exemplo, que te tiram do seu estado, te colocam em estado alterado de inconsciência, digamos assim, é liberada, é legitimada pela nossa sociedade e destrói vidas, né? Enquanto que essa substância, a gente também não pode ter o controle total, absoluto do resultado dela, mas com certeza ela faz muito menos mal do que o álcool e outras drogas que estão por aí sendo aceitas, cigarros eletrônicos, né? Sendo aceitas pela nossa sociedade. Então, a águia, né, traz essa visão. Bora ter uma visão um pouco mais ampliada do que é esse convite nesse momento. Então, a águia me traz essa inspiração, esse serviço. O serviço dessa onda é explorar essa visão. E uma outra prática que também nos leva a estado alterado de consciência, mas despertos, completamente despertos, é a meditação. A meditação faz isso, e a meditação não usa substância absolutamente externa nenhuma. O problema da meditação é que por ela ser orgânica, ela exige treinamento e prática diária. E veja, também não estou dizendo que isso tem que acontecer durante essa onda do Caminhante do Céu. Este é o aprendizado desta onda encantada. Ou seja, esse é o tema. Esse é o tema para a gente trabalhar na nossa personalidade. Nossos medos, nossos receios, nossas ousadias, nossa coragem, nossa disposição, nossa indisposição em relação a esse tema que é o navegar, o surfar na onda encantada do Caminhante do Céu, nessa leitura psicológica, né? Como que nós psicologicamente aprendemos ou nos orientamos através desses códigos do tempo. Aí a gente chega aonde, gente? Olha aí, né? Como que a onda encantada é assim, coerente. Chega na base dessa onda, dessa exploração do Caminhante do Céu, que é o selo do guerreiro, o guerreiro autoexistente. Autoexistente é a base, né? Então a gente tem aqui a forma que a nossa mente pode trabalhar com este caminho explorador que o Caminhante do Céu nos convida, é questionando. Questione com coragem para chegar a essa inteligência, né? E não ter respostas prontas nem para o sim, nem para o não. O que é isso? Qual é essa possibilidade? Por que sim, por que não? Por que talvez? Né? Para onde eu vou? De onde eu vim? Né? O que eu vou encontrar nessa minha mente?
qual a disponibilidade que eu tenho para praticar meditação diariamente e explorar espaços ainda não explorados da minha mente? Questione. Porque logo depois desse questionamento, quando a gente tem a base, então, do trabalho com essa onda encantada, a gente vai chegar no selo da Terra. Ou seja, é assim que navegamos, a força de navegação no planeta Terra que nos leva a evoluir através da navegação. É a quinta força alcançada se nós toparmos esse desafio do caminhante do céu. Então a gente a gente expande a nossa consciência para sermos de verdade terráqueos. Seres que navegam no planeta Terra, que evoluem através da navegação do planeta Terra, entendendo a sincronicidade do tempo nessa navegação. Então a gente começa a expandir a nossa consciência e perceber que nós somos terráqueos, que nós fazemos parte de uma célula de um sistema solar que é uma estrela galáctica, né? Só você ter esse pensamento, né? Você já começa, por exemplo, a aceitar a ideia da noosfera. O que é a noosfera? A noosfera é a humanidade como a mente do planeta. Ou seja, quando todos nós seres humanos, a gente perceber que nós somos seres da Terra, e que nós somos esses seres, esses animais terrestres pensantes, ou seja, nós somos aqueles capazes de fazer as sinapses da mente global. Pensa nisso. Nós somos os seres capazes de fazer as sinapses da mente global, ou seja, criar crenças, criar uma cultura planetária, uma cultura aonde todas as mentes humanas entendem que o planeta é a nossa casa, que não tem fora para você jogar seu lixo, que não tem forma de você explorar ad infinitum os recursos da Terra, que você é o responsável por manter a proteção deste planeta, da inteligência do planeta que sabe como viver, como se reciclar, como se autossustentar, como ter saúde ecologicamente, que é justamente o caminho inverso do que a gente vem trilhando até agora. A gente vem explorando num caminho de autodestruição, como mente planetária, como seres pensantes do planeta. Então, o selo da Terra no Caminhante do Céu está fazendo a gente pensar nisso. Gente, olha só, a quinta força, ou seja, a consciência alcançada através de uma navegação consciente, de uma exploração consciente dos espaços internos, explorando, né, mantendo a consciência, a consequência disso é a gente se perceber como terráqueos, né, como seres responsáveis pela mente do planeta Terra. Então a gente já começa, e isso é a noosfera. A noosfera é a mente planetária. A gente tem a biosfera, né, que é a que cuida dessa sustentabilidade dos ventos, dos mares, das chuvas, e a gente tem a noosfera, que é a qual nós estamos sendo convidados agora a criar de forma consciente. Haja responsabilidade, Saturno, né? Saturno saindo de Peixes, entrando em Áries, e haja expansão da consciência, Netuno saindo de Peixes, entrando em Áries, para a gente poder começar a construir conscientemente essa noosfera, a mente do planeta, certo? Depois a gente tem o ritmo, né, dessa exploração que o Caminhante do Céu nos convida, que é o espelho rítmico. O espelho já foi bastante abordado aqui no canal e ele nos mostra que o outro nos revela. E ele também nos lembra que nós podemos nos revelar ao infinito. Nós podemos ter inúmeras facetas, nós podemos ter inúmeros avatares, né? Agora, com
inteligência artificial, ou com as próprias redes sociais, onde você pode ter um avatar para o Facebook, outro avatar para o Instagram, outro avatar para o TikTok, né? É uma faceta da sua personalidade que se expressa no Facebook, outra faceta da sua personalidade se expressa no TikTok, por aí vai. Aí a gente já está agora tendo essa flexibilidade de entender que existem várias máscaras, né? Existem várias facetas da minha personalidade que se manifestam de acordo com a circunstância que eu vivo, de acordo com o ambiente que eu estou, né? Então, isso também facilita a gente entender que a gente pode se refletir ao infinito. Eu posso, por exemplo, nesse caminho de exploração da minha mente, encontrar uma outra faceta de mim mesma que vai para além do meu ego, para além da minha personalidade, para o meu ser que sente, o meu ser que intui, o meu ser que acessa informações telepaticamente, sem precisar ouvi-las, né? Simplesmente acessa aquela informação, dá aquele download intuitivo, e você, de repente, que nunca tinha pensado naquilo, pensa e pensa com consistência, né? Então, esse é o espelho, a possibilidade do espelho rítmico. Depois a gente chega no selo, no 7º selo dessa onda encantada, selo que tem a frequência da canalização, da inspiração, da harmonização, na tormenta. A tormenta nos lembra dessa constante mudança e principalmente desse rebuliço emocional, desse fluxo emocional. Porque muitas vezes a gente, ao entrar em contato com uma instância da nossa mente que ainda não tinha sido explorada antes, ela vai mexer com a nossa emoção, óbvio, ululante, né? Vai mexer com a nossa emoção porque a gente vai ou se encantar ou se assustar com essa nova visão da nossa mente. Eu vou dar um exemplo mais concreto do que é essa tormenta, né? Quando a gente entra em contato com uma nova experiência na nossa vida. Por exemplo, o cantar, né? Eu fiz parte de uma oficina, a oficina da Sônia Jopper, uma professora de canto que criou no Rio de Janeiro e ministrou essa oficina enquanto ela era viva, de cantoterapia. E a oficina consistia em ela levar as pessoas ao palco, a sala de aula dela era um palco, e ela então facilitava, agregando a torcida de toda a turma, uns torciam uns pelos outros, ela levava as pessoas a se soltarem para cantar no palco, cantar a música que elas quisessem. E veja, independente de estar afinado no tom, no ritmo, não era importante isso. O importante era a pessoa se entregar àquela experiência de se conhecer, se expressando musicalmente e a partir de uma canção que ela escolhia. Então isso é uma experiência que te coloca num estado alterado de consciência, se você nunca cantou antes, se você nunca viveu essa experiência antes. Percebe? O que é você explorar espaços da sua mente consciente, que não significa ter um novo conhecimento, mas sim viver uma outra experiência que abarque todo o seu ser, trazendo uma nova vivência. Uma vivência absolutamente nova que você nunca sentiu antes. Então isso é uma tormenta. Entendeu? Várias tormentas foram vividas e tormentas libertadoras, porque era cantoterapia, que é mais ou menos o que eu trago para vocês aqui com a taroterapia. É você se permitir reconhecer o quanto você já é intuitivo, intuitiva, o quanto você já pode acessar gavetinhas arquetípicas da sua mente usando corretamente o oráculo do tarô, os símbolos do tarô e conhecendo o que esses símbolos querem dizer para você. Percebe? Então foi assim, foi libertadora. Até hoje eu tenho um núcleo de amigos formados dessa experiência, porque a gente se irmana nessa vivência, né? A gente conhece o interior, a superação de cada um. O quanto cada um de nós ali viveu essa expressão do de dentro para fora, sabe? Então isso foi muito interessante. O próximo selo
é o Sol galáctico, que, portanto, vai resgatar a experiência consciente que nós vivemos na onda encantada anterior e que, no caso, para mim foi bastante contundente, né? A coisa da dualidade. E aqui eu reforço a você se tornar membro do canal, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, porque lá também eu vou um pouco mais fundo nessa exploração da tomada de consciência, das experiências que nós vivemos do ponto de vista psicológico em cada onda encantada que a gente atravessa. E na onda passada eu cheguei a fazer um boletim, né, do que é que eu tinha vivido, do que é que tinha se apresentado para mim em termos de maior revelação através do Sol. E foi nessa onda encantada também que eu participei da Dança da Lua, mas esse não é assunto para esse vídeo, vai ficar dentro do assunto do tarô da onda encantada, tá bom? E aí, depois então do Sol galáctico, a gente entra no dragão solar. O dragão solar, o tom solar é aquele que me remete ao Sol, ou seja, é aquele que me remete àquela informação que a luz do Sol traz para nós, que a luz do Sol ilumina, né? Ela informa, a data, a informação que a luz do Sol traz para a gente, qualificada, segundo os códigos do tempo, em cada onda encantada, por um selo diferente. No caso dessa onda encantada, vem com o selo do dragão, dizendo para a gente, olha só, nessa exploração da sua mente, a luz que você alcançar, quando você sair um pouco da lógica racional, é a luz que vai te nutrir, vai nutrir o nascimento do seu ser, porque é uma luz interna, é a luz que explora espaços internos da sua mente, inexplorados até hoje, que é aquela luz que também me remete agora, a luz que a gente encontra quando sai da caverna de Platão, né? A luz verdadeira, a luz interna, e não essa luz artificial que a gente vê com os olhos que a Terra há de comer. Depois a gente tem, então, na manifestação, o que é que se manifesta? O tom planetário é o que vai manifestar a consequência de toda essa navegação na onda com o propósito do explorar espaços internos para se alcançar a vigilância, a consciência contínua. O que é que vai se manifestar? O vento. E o selo do vento fala da comunicação com o espírito, ou seja, de uma comunicação maior, de uma intimidade maior entre o seu eu inferior e o seu eu superior. Esta comunicação vertical é você se conhecendo melhor, explorando a sua mente de uma forma mais ampla. Aí depois a gente entra então nos 3 últimos tons que começam a espectralizar, dissolver todo esse aprendizado que a gente vai viver durante esses 13 dias, porque o tempo é cíclico, né? Ele não força a barra, ele te dá uma onda, ele traz uma onda. O que você aproveitar dessa onda, aproveitou e está justo, e está certo, e está perfeito. Depois você vai encontrar com essa onda novamente e tudo bem. Ou seja, mesmo que você tenha ouvido todo esse vídeo e que você que nunca pensou nessa história de ayahuasca ou de estado alterado de consciência, nunca tinha nem ouvido falar nisso, ou se quando ouviu falar nisso para você era um assunto que não te interessava, agora você já ouviu, agora a gente já explorou de uma forma mais ampla e tal, e tá de boa, não precisa tomar providência nenhuma, não precisa nada, tá de boa, por isso que eu digo, pega seu chazinho, ouve os vídeos dessas ondas encantadas e deixa que a sua inteligência interna vai absorver o que é digno de você que seja absorvido e absolvido também, né? Bora lá acabar com um monte de culpa que a gente tem aí dentro. Então, o 11º tom, que é aquele que espectraliza, né? Que espalha, que dissolve, que começa a mudar de assunto, traz a noite, que é justamente o desafio no oráculo do caminhante do céu magnético. A noite é o desafio. Então, vamos embora agora ir para o sonho. Vamos lá para o sonho, vamos nos permitir também sonhar sem ter compromisso com a realidade, que é diferente do que o caminhante do céu fala. O caminhante do céu fala na manutenção do estado de vigília, consciente, acordado. A noite fala, não, bora sonhar, bora ir para esse sonho, para esse lugar onde tudo é possível e que está tudo bem, porque é aí que eu começo a desenvolver também a minha intuição. Quando eu me permito pensar
sem nenhuma exigência da matéria, eu posso intuir. Então e é aí que mora a abundância, porque a abundância, ela vem daquilo que a gente quer ter, daquilo que a gente imagina que ainda não tem, né? Então, eu só posso ter aquilo que eu ainda não tenho se eu puder imaginar. Se eu não puder imaginar, não vai chegar até mim nunca, eu não vou frequenciar essa vibração para o universo não vai me encontrar. Agora, se eu sonhar, aí eu vou começar a entrar nessa vibe, nessa frequência, e o universo vai me ver nessa e vai trazer essa ressonância para mim. Então, bora sonhar, espectralizar, compartilhar sonhos, compartilhar as experiências que porventura você já tenha tido com esse tipo de experiência de entrar em estado alterado de consciência consciente, né? E para depois, então, a gente entrar na semente cristal. O que é que nós vamos compartilhar? O que é que vai ser compartilhado? O que é que vai ser universalizado depois desse assunto, depois de a gente trabalhar esse assunto nas nossas vidas, nas nossas mentes, nas nossas almas? O que vai ser compartilhado e universalizado é uma nova semente de pensamento, uma nova semente de um novo olhar, uma nova percepção do que é ser humano, do que é estar vivo, para além de ser um ser que simplesmente só usa a mente racional para cumprir tarefa, rotina, trabalhar e produzir, né? Então é a semente dessa nova percepção do que é ser humano, terráqueo, nosfera, mente da terra. Tudo isso já começa a alterar a nossa percepção do que é ser humano. E quem sabe fazer florescer, né, essa nova percepção da realidade e, em última instância, essa nova realidade, essa nova cultura. A cultura galáctica vem em paz. E, por fim, chegamos, então, ao selo da semente cósmica. E talvez a gente até encontre um novo tipo de prazer, um prazer cósmico, o êxtase que vem a partir da consciência, né? O êxtase, aquele despertar, aquela explosão atômica na mente em que, de repente, você percebe que você é um ser mergulhado num mar de aceitação incondicional, de amor incondicional, que exatamente do jeito que você é, com todos os defeitos, acertos, culpas, vergonhas e tal, você é absolutamente aceito e amado e reconhecido. A serpente aí, ela me lembra desse estado raríssimo, mas se você consegue 1 segundo desse estado, nunca mais você voltará ao normal, deixará de saber que você existe nesse lugar e é amado e aceito e reconhecido incondicionalmente. Isso para mim é o que a serpente cósmica me traz para esse lugar de transcendência, né? A força vital, a sobrevivência, é esse lugar de sobreviver a essa dimensão da realidade, de nos reconhecermos como seres eternos, que iremos continuar tendo o prazer de viver mesmo após a experiência nesta dimensão da nossa realidade. Tá certo? Então, gente, tá dado o recado, meu Deus. Eu sempre torço para conseguir fazer um vídeo mais curtinho, mas não consigo. Mas eu tenho certeza de que tudo que eu falei aqui nessa leitura dessa onda encantada é muito importante de ser ouvido, não só uma vez, mais de uma vez. Eu mesma ouço os meus vídeos, porque eu não leio o texto, né? Eu falo do que eu sinto, e isso acaba sendo para mim também um aprendizado e uma lição. Então, esse é o recado. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like, gente, não esquece de deixar o seu like, que isso ajuda pra caramba esse vídeo ser compartilhado
por pessoas que venham a se interessar por esse assunto, porque o que é mais legal da inteligência artificial é isso, né? O YouTube, quando ele percebe que esse vídeo é gostado, ele vai buscar pessoas semelhantes a nós que assistimos o vídeo para encaminhar esse vídeo. Então, o seu like é uma super forma de ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas que podem vir a se beneficiar dele. Além disso, se ainda não estiver inscrito, se inscreve, aciona o sininho, né, e compartilha para aquela pessoa que você acha que pode vir a se beneficiar também, sempre explicando que a pessoa no começo não vai entender nada, mas que aos poucos ela pode começar a se entender, inclusive, melhor, tá bem? E, por fim, mas não menos importante, se você tiver interesse em fazer o curso de tarô para o autoconhecimento, taroterapia comigo, faz a sua pré-inscrição nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, que é a pré-inscrição, porque eu vou montar uma turma. Qual é a vantagem de você entrar nessa turma? É a gente ter aulas online comigo direto. Se você não fizer questão disso, o curso está disponível também aqui na descrição, de forma híbrida, lá no Hotmart, já prontinho para a sua experiência, que é a jornada arquetípica para o autoconhecimento através do tarô, tá bom? Agora, se quer entrar na turma, se quer criar uma intimidade maior comigo, se quer entrar para a família aqui do Meditação Laica Conexão Planetária, faz a sua pré-inscrição, que para mim será uma honra e um grande prazer me unir, né, estar junto dessa turma de mulheres, homens também, mas essas mulheres maduras que eu acho que o tarô também, nesse momento, é um super instrumento para que a gente possa influenciar a nossa sociedade, né, com um instrumento que traz um pouco mais de luz psicológica para aqueles que estão à nossa volta. Nós, mulheres maduras, que não somos mais aquela avó, né, antiga, que os netos ou os filhos iam procurar, agora a gente está vivendo a nossa vida, agora a gente tem a nossa liberdade, a gente pode ter um instrumento de aconselhamento super legal e que causa, né, essa curiosidade, né? Qual é a neta que não gostaria de ter uma leitura de tarô feita pela avó? Qual é o adolescente que não ia gostar de ter essa leitura de tarô? Então é uma forma da gente espalhar essa sabedoria, porque a sua experiência como mulher madura também te traz uma super capacidade, um super poder para a sua leitura de tarô ser super benéfica, sábia para aqueles que estão à sua volta. Nada substitui a experiência. Tá certo? Então é isso, meus amores. Até a próxima. Gratidão. Namastê, Lakesh.